Olá, o Caldo de Cultura de hoje está começando. Um evento multicultural. A essência do Festival de Inverno da UFPR está retratada em cores e formas no cartaz que vai representar a 20ª edição do evento. A peça gráfica foi escolhida num concurso que teve a participação de designers, artistas plásticos, publicitários e estudantes de várias partes do país. A história do Festival de Inverno da UFPR pode ser contada pelos cartazes do evento, que em 2010 completa 20 anos. E logo na primeira edição, lá nos anos 90, a imagem do festival foi escolhida por meio de um concurso. A gente optou por liberar o pessoal de comunicação visual da Federal. Foi uma disciplina que a gente passou para um dos professores e ele colocou como disciplina de sala de aula, né? E daí saiu a proposta do primeiro cartaz. Desde o 7º aconteceu todos os concursos. A proposta do concurso foi que a comunidade externa pudesse participar mais do processo do festival, como um festival ele é feito para a comunidade mesmo, externo, não só para dentro dos muros da Federal, mas para fora dos muros. E a gente achou uma coisa mais democrática, né? A gente faz, paga uma premiação, cada um manda a proposta, entra. Então já entrou muito artista renomado, muito designer renomado, muita gente sem nome, começou a construir o nome a partir da seleção do cartaz. E ele vem caminhando do 7º até agora, então já são 13 anos de concurso. Neste ano, a escolha do cartaz foi antecipada. Uma medida para ampliar a divulgação junto ao público e as parcerias para o festival, que acontece de 10 a 17 de julho em Antonina. Com a antecipação da seleção do cartaz, a gente já começa a ir a campo para procurar os parceiros para entrar. E com isso a gente pode fazer uma pré-divulgação do evento, já começar a criar o site já com a identidade visual definitiva do evento e já começar a colocar as informações à medida que elas forem galgando, forem caminhando para o evento em si, a gente vai colocando uma informação lá dentro e já vai divulgando a identidade visual. Quando o pessoal vê o cartaz propriamente dito na rua, já vai ter uma referência visual. A imagem da 20ª edição foi criada por Naotaki Fukushima, professor do Departamento de Design da UFPR, que pela segunda vez participou do concurso. Mais do que criar uma peça gráfica, Fukushima revelou em traços a paixão pelo festival, frequentado por ele desde o tempo em que era estudante da UFPR. Então tem uma relação bastante, inclusive sentimental, assim, né? Porque eu vi o nascimento do festival e eu participei de alguns festivais mais para visitar. E o meu pai, né, que ele participou do festival tanto como aluno e fez alguns quadros e como ministrante de oficina. A palavra inverno em cores vibrantes dá o tom festivo do evento. Ela vem acompanhada por desenhos sutis, mas cheios de significado. A âncora lembra o Porto de Antonina. Também está presente a banana, várias vezes símbolo do festival. O palhaço remete às oficinas infantis e a diversidade de atrações é representada pela palheta, pelo violão e pelo bailarino. As linhas feitas à mão livre pelo designer também ressaltam características do festival, como a criatividade e a expressividade. Apesar do computador ser uma ferramenta poderosíssima, assim, ele é um complemento, né? Nesse sentido, e eu raciocinar com diagramação no papel, ele é muito mais solto, mais gostoso, assim. Então, eu juntei as duas coisas, né, para conseguir trazer um pouquinho do traço, que é uma coisa interessante, assim, que acontece no festival, né? Ele que passou um movimento, esse tipo de coisa, o traço ajuda bastante. A Tessera Companhia de Dança da UFPR completa em 2011 30 anos de atividade ininterrupta. Todos os anos é aberto um processo seletivo para a companhia, que atrai bailarinos com formações e experiências diversas. – 52 candidatos disputaram as 25 vagas abertas neste ano pela Tessera Companhia de Dança. O processo seletivo segue o estilo americano.
Conforme o grau de complexidade dos exercícios aumenta, os candidatos que não acompanham o ritmo são eliminados pela banca. Mas esta é apenas uma das fases da seleção. Os aprovados na eliminatória ainda vão passar por uma audição classificatória, que distribui entre os bailarinos 21 bolsas cultura e 4 vagas como estagiários. A Tessera, ela tem, na maioria do seu quadro, bailarinos profissionais. Eles trabalham de segunda a sexta, uma média de 4 horas por dia, que são divididas por cerca de 2 horas aproximadamente, uma aula bastante forte, e depois o resto desse tempo é usado para ensaios dos novos projetos ou reposição do repertório da companhia. No teste para a renovação do elenco estão bailarinos de diversos perfis. E os integrantes da companhia no ano passado também precisam participar da seleção, como Nayana, na Tessera há 4 anos. A gente está sempre, recebendo o pessoal mais novo, assim. Então sempre acaba, tem aquela tensão, aquele friozinho na barriga para fazer uma aula, que vai ter gente olhando, às vezes tem convidados de fora, então a gente sempre procura mostrar um bom trabalho. Israel esteve na Tessera de 2005 a 2008. No ano passado realizou outras atividades e agora retorna à companhia. Aqui eu me reconheço como artista, eu aprendi muitas coisas no grupo. A Tessera Companhia de Dança, muitas coisas que me enriqueceram demais como artista. Formada pelo Balé Bolshoi, Bruna participa do teste pela primeira vez. Eu comecei desde pequena, e fiz teste para algumas escolas e passei na escola Bolshoi. Faz 8 anos eu estudei lá e agora eu estava procurando alguma coisa para fazer, para continuar dançando, e encontrei a Tessera fazer o teste hoje. Suzana busca uma vaga na companhia principal depois de integrar o curso de dança moderna da UFPR. A dança moderna trabalha com movimento mais puro, ela trabalha em cena com jogos coreográficos muito diferentes, sempre tem esse contato da expressão que normalmente outros grupos não abordam. Tem a técnica, mas aquilo não se restringe somente à técnica, tem um trabalho com o lado artístico ligado mais ao sentimento. 70 instrumentistas participaram da audição para a temporada 2010 da Orquestra Filarmônica da UFPR. Ela foi fundada há 48 anos, inicialmente voltada à formação de jovens instrumentistas. Hoje trabalha com músicos dos níveis intermediário e avançado. Enquanto aguardam a chamada para o teste, os instrumentistas que concorrem às vagas para a Orquestra Filarmônica da UFPR preenchem o tempo com música. Na sala da orquestra, concentração ao executar as peças. Na audição, os candidatos apresentam 3 estudos, uma peça de livre escolha e uma leitura à primeira vista, selecionada pela banca, que este ano foi formada pelo diretor artístico da orquestra, Harry Crow, pelo regente Márcio Steuernagel e por Bettina Hughes, violinista da Orquestra Sinfônica do Paraná. A gente faz uma audição com todos os candidatos selecionados. Para alguns instrumentos a gente tem apenas qualificatório, como para as cordas, que a gente pode ter quantos quiser, Para alguns tem número de vagas limitados, como é o caso dos sopros, das bandeiras dos metais e da percussão. Então tem uma certa concorrência, Para flauta, por exemplo, só tem 2 vagas. Então para esses instrumentos é um pouquinho mais concorrido. A cada ano, novos componentes chegam à orquestra. E quem deseja permanecer no grupo também precisa enfrentar a banca examinadora. Rogério é um exemplo. Ele toca trompete há 10 anos e há 3 faz parte da orquestra. A orquestra tem uma rotatividade muito grande, dando oportunidade para todo mundo, todos os músicos novos na cidade. Então, todo ano a gente faz de novo a audição para selecionar. Carolina é violinista. Ficou sabendo da seleção para a orquestra ao realizar a matrícula no curso de Economia na UFPR. Queria participar de alguma coisa para não ficar parada, não deixar de tocar violino, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então é uma oportunidade de tocar sempre, Monan integrou a orquestra no ano passado. Diz que a prática de conjunto o fez crescer como músico
e que está pronto para enfrentar a rotina de ensaios. A gente tem mais ou menos 9 horas semanais assim, né, de ensaio com orquestra, né? Então é dividido quinta, sexta e eventualmente quarta, né? A gente tem um horário das 6 às 9, mais ou menos, em que a gente faz ensaios e tal. Daí tem ensaios de naipe, né? Que são ensaios só com os meus companheiros de instrumento, né? Só do violoncelo, por exemplo, né? Só dos violinos e tal, etc. Hoje nós temos uma orquestra completa, que seria uma orquestra mozartiana ou beethoveniana, quer dizer, é uma orquestra que tem os sopros a dois, que a gente fala, 2 flautas, 2 clarinetes, 2 oboés e as cordas completas. Daqui a pouco, uma conversa com o diretor teatral Edson Bueno, que apresenta no Festival de Curitiba a grande vencedora do troféu Gralha Azul. Kafka, escrever é um sono mais profundo que a morte. Até o próximo fim de semana, a Galeria de Arte Solar do Rosário apresenta a exposição Por que Pintura? Ela marca o lançamento de um livro de mesmo nome que apresenta obras de 6 artistas paranaenses. Estela Sandrini, Mazé Mendes, Ronald Simon, Helena Vong, Mohamed Assad, Guilmar Silva. Importantes nomes da arte paranaense que tem na pintura a forma de expressão. A trajetória dos 6 artistas é descrita e comentada pela crítica de arte e professora da UFPR, Maria José Justino, no livro Por que Pintura?, que também dá título à mostra em cartaz no Solar do Rosário. A professora também assina um artigo sobre a permanência da pintura nos dias atuais, em que linguagens como a videoarte, a instalação e as performances avançam nas artes visuais. O Solar do Rosário fica na Rua Duque de Caxias, número 4, no Largo da Ordem. A implementação do corredor cultural, do curso de museologia e o apoio a eventos de extensão, como o Festival de Inverno da UFPR. Projetos debatidos nesta semana na reitoria da Universidade Federal. A proposta para o novo curso de museologia esteve no centro do encontro entre o reitor Zaquiaquel Sobrinho e o deputado federal Ângelo Vagnoni, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. A ideia é que as aulas comecem no ano que vem, mas para isso a UFPR precisa de pelo menos 3 vagas para professores. Foi esse o principal pedido feito durante a reunião. O projeto está pronto, está muito consistente, seria o primeiro do estado do Paraná e um dos principais da região sul do país, numa universidade pública, e entendemos que se o MEC der essa contrapartida, que nós não achamos muito difícil, ele já em 2011 seria ofertado. Mas a condição é que nós tenhamos as vagas docentes. A sugestão do curso de museologia partiu do próprio deputado e o setor de humanas avaliou o caso durante 8 meses. A presidente da comissão que montou o projeto político-pedagógico do curso destaca que há grande demanda por profissionais na área. O Estado ele possui 319 espaços museais, sendo que no Estado todo, como registrados como profissionais museólogos, são 13, sendo que o registro envolve tanto o pessoal do Paraná e Santa Catarina. Então há uma demanda, de fato, desse curso. A nossa universidade já dispõe de espaços museológicos importantes, como o Museu de Arqueologia e Etnologia, como o MUSA, como o Museu de Ciências Naturais, enfim. E, na realidade, esse curso, ele busca atender não só essa demanda, mas atender o que está em vigor hoje pelo Estatuto dos Museus, que foi sancionado pelo presidente em 2008, que exige que todo museu tenha museólogos profissionais nessa área. Sem a memória coletiva, é muito difícil nós desenvolvermos os valores culturais de uma determinada comunidade. Para isso é muito importante o trabalho do museólogo. Então, aqui na Universidade Federal do Paraná, os estudos estão avançados, o reitor me entregou o projeto, estamos demandando junto ao Ministério da Educação, no sentido da liberação de vagas, e temos uma esperança que já no ano que vem
os primeiros alunos de museologia possam ingressar aqui no curso da Universidade Federal do Paraná. Durante o encontro, o apoio a outros eventos da UFPR também entrou na pauta. Entre eles, o tradicional Festival de Inverno, realizado todos os anos em Antonina, e propostas novas como o Festival da Canção. Além, é claro, do corredor cultural, trajeto de 1 quilômetro que vai da Praça Santos Andrade ao prédio da reitoria e que vai envolver os espaços culturais já existentes na área. Agora, o esforço está em captar recursos. Eu acho que o governo federal já apontou para uma possibilidade de apoio de recursos financeiros. Nós discutimos na bancada dos deputados federais, nós podemos todo ano no orçamento destinar recurso para o Estado. Nós agora no próximo, já destinamos esse ano, no final do ano a gente quer garantir que uma parte desses recursos venham para o projeto do corredor cultural. E esperamos que o Ministério da Educação possa nos ajudar também com uma verba programática do próprio Ministério para que a gente comece algumas obras ainda este ano. A 30ª edição do Troféu Gralha Azul, o maior prêmio do teatro paranaense, consagrou Kafka. Escrever é um sono mais profundo que a morte, como o melhor espetáculo de 2009. A peça retorna ao palco do TUNE, o Teatro Experimental Universitário da UFPR, no Festival de Curitiba. E para falar do trabalho, nós recebemos o diretor Edson Bueno e o ator Diego Marchioro. Obrigada pela presença no Caldo de Cultura, parabéns pela premiação. Como é que foi construído, né, o texto de Kafka? O Grupo Delírio resolveu que iria contar a história do Kafka, que já é um autor com o qual nós trabalhamos há algum tempo. Em 2005 nós montamos a Metamorfose do Kafka, que foi um grande sucesso. E resolvemos contar a história dele quando ele era menino, com a sua fantasia macabra, aquele universo interiorizado e muito doloroso de um menino que vivia confinado num país que não era o dele, com uma língua que não era dele e ainda por cima ele era judeu e era reprimido por ser judeu. Então resolvemos inventar uma história. Nos utilizamos de todas as biografias que pudemos encontrar sobre o Kafka e também de uma história em quadrinho do Robert Crumb, que ficou famosa, que conta a biografia dele de uma maneira bem mais lúdica. E o resultado foi muito interessante, porque acabou saindo um espetáculo que tem uma cara de fábula, que de uma forma didática conta para o público sobre o Kafka e sobre a sua literatura, que é tão original, uma das literaturas mais originais da história, e ao mesmo tempo conta a vida de um menino e a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, com as suas pequenas fantasias que acabaram transformando ele num dos maiores autores da história universal. A partir dessa semana, vocês levam esse espetáculo ao TUNE, né, que é um espaço que tem similaridades com Novelas Curitibanas, que é onde a peça estreou, né? E também levam ao palco um outro trabalho, que é A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Como é que vai ser para vocês trabalhar essas duas peças nesse mesmo espaço, Diego? O produtor vai contar como é que vai fazer isso. Bom, vai ser uma experiência e um aprendizado, eu acho, como produção, a quantidade de tempo que a gente tem para montar, desmontar o cenário, mas já está tudo organizado com cenotécnicos, com uma equipe enorme por trás para ajudar a parte técnica a acontecer, né? E como ator vai ser uma experiência, um aprendizado de entrar em dois espetáculos e dois universos tão distintos, no mesmo dia, em apresentações seguidas. Às vezes com uma diferença de 1 hora, assim. E os dois cenários são muito complexos. O cenário do Kafka, ele reproduz a cozinha da casa do Kafka, tudo muito pequenininho, porque em Praga, na época dele, tudo era muito pequenininho, quase como se você vivesse escondido. E o cenário da Vida Como Ela É, ele tem aquela exuberância do teatro de revista, porque a linguagem da Vida Como Ela É está muito relacionada com o teatro de revista, aquela coisa carioca, na Cinelândia carioca. Então são dois cenários complexos, mas que nós estamos trabalhando para desmontar e montar, e a luz completamente diferente. Vai ser uma bela aventura. Como é que é exatamente para o ator, né? Quer dizer, numa hora você vive um personagem da vida como ela é, e daí, de repente, mexer com a tua emoção, com o teu sentimento, para viver um personagem do Kafka. Acho que é um processo grande de concentração e desconstrução e construção de um personagem para outro, né? E a concentração é que permeia esses dois estados, assim. De estar em um espetáculo mais denso, uma outra história, e depois se limpar disso e partir para outra história, né?
A gente com os ensaios, como já está retomando os ensaios há algum tempo e passando e experimentando os 2 espetáculos, ensaiando os 2 ao mesmo tempo, reensaiando, né, ao mesmo tempo, então acho que isso torna mais fácil, né? Mas é uma experiência, com certeza. No caso do Diego é mais ainda, porque no Kafka ele faz um personagem que é de pura fantasia, que ele faz o Gregor Samsa, que é aquele personagem do Kafka que se transforma numa barata. E no A Vida Como Ela É, ele faz 2 outros personagens. Um é o Roberto Rodrigues, que é o filho, o irmão do Nelson Rodrigues, que foi assassinado. E no mesmo espetáculo ele faz um personagem de Nelson Rodrigues, que obviamente é um marido traído, etc. E tal. Então, mas é tudo muito denso. Para ele, especificamente, é uma experiência mágica. E esse desafio, né? Você já falaram na questão do cenário, né? Dessas mudanças e tudo. E como é que é a relação com o público? Muda a relação, né? Porque foi no Mini Guaíra, era um palco italiano, era uma outra relação? Olha, o que vai acontecer, no Kafka não tem problema nenhum, porque como os 2 espaços são muito similares, eu acho que a relação vai ser a mesma. No caso da Vida Como Ela É, que nós estamos saindo de um palco especificamente de palco italiano, com boca de cena, e vamos para um espaço aberto, experimental, como é o Teoni, a relação do ator com o público vai se modificar. Consequentemente, o espetáculo vai sofrer transformações de energia, vai sofrer de concentração, ele vai ter transformações. Eu acho que A Vida Como Ela É, por ter esse espírito de teatro de revista, ele vai ficar melhor no Teoni. Eu tenho essa sensação, mas é só uma sensação. De qualquer maneira, o elenco vai ter uma nova experiência e ele vai ter que se moldar a isso. Acho que os 2 elencos os 2 espetáculos vão crescer muito, porque a gente está retomando eles, então, com uma outra vivência, com a experiência das temporadas, então os 2 eu acho que tendem a crescer bastante. Porque o teatro tem disso, você faz a primeira temporada, depois fica um tempo parado, parece que as coisas se amadurecem dentro de você, principalmente como ator. Quando você retorna, por alguma razão, tudo ficou muito mais orgânico e você retorna mais vivo, mais intenso, o personagem é mais forte. Vamos ver, eu acho que vai ser belíssimo. Então, só relembrando, a temporada a partir agora do dia 19 até o dia 26? 26, não, até o dia 27. Até o dia 27 o Kafka e até o dia 26 a Vida. Em horários, assim, às vezes tem dias que é às 14 horas, tem dias que é às 17 horas, tem dia que é às 20 horas, tem dias que é às 23 horas. O público tem muitas opções. E as informações estão no teu blog também, Edson? Estão no meu blog, aliás, hoje eu estou fazendo um blog especial sobre os 2 espetáculos no festival, e é toda essa sensação que nós vamos viver durante o festival, que é disputar o espaço do teatro com mais 300 e poucas peças. É fantástico. Então deixa o endereço do teu blog. eframbueno.blog.wall.com.br. Eframbueno é com N, que vem de França. Gente, muito obrigada pela presença aqui no Caldo de Cultura. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, uma ótima temporada para vocês. Muito obrigado. E daqui a pouco, o crítico Marden Machado fala das estreias da semana no cinema. O filme que consagrou Sandra Bullock como melhor atriz na festa do Oscar chega neste fim de semana às salas de cinema. E além de Um Sonho Possível, estreia O Livro de Eli, estrelado por Denzel Washington. Marden Machado, qual destas 2 pedidas? Olha, se tiver que escolher um dos 2 apenas, é melhor ficar com Um Sonho Possível. Fazendo até um trocadilho infame com o título, há pouco mais de 6 meses atrás, se alguém falasse que Sandra Bullock ganharia um Oscar, poderiam até dizer com muito otimismo que seria um sonho possível, né? Mas contrariando todas as expectativas negativas, inclusive dela própria, que quando foi indicada, disse repetidas vezes que não acreditava que pudesse ganhar, ela efetivamente ganhou. E Um Sonho Possível tem todos aqueles elementos que a academia adora. É um filme que conta uma história real, é um filme que traz uma lição assim edificante no final, mostra que ainda existe gente boa no mundo e que ser bom faz a diferença. No caso, ela é uma milionária, de uma família de posses, tem 2 filhos, uma adolescente e um entrando na adolescência. E um dia ela encontra um garoto negro na chuva e resolve amparar esse garoto e termina se afeiçoando a ele, não só ela como a família.
E ela termina ajudando esse garoto que tem um talento bem particular, que tem a ver com o título original do filme, que seria traduzido literalmente como O Lado Cego. Esse até foi o primeiro título dele no Brasil, literal, mas depois eles mudaram para Um Sonho Possível. É uma história bem recente, ela aconteceu tem muito poucos anos nos Estados Unidos, tanto é que no final do filme, ao longo dos créditos, quem quiser saber como é que são as verdadeiras personagens mostradas no filme, as fotos que aparecem nos créditos finais são dos próprios, né, representados no filme. Mereceu ganhar o Oscar de melhor atriz? Se você comparar com o desempenho da Meryl Streep em Julie e Julia, não. A Meryl Streep dá um show no filme. Mas é aquele filme que reúne algumas qualidades que são caras à academia e era a vez dela. Se não dessem agora, dificilmente ela iria ganhar uma outra vez. E o filme fez bastante dinheiro, que pesa bastante também para a academia. No final, era aquele momento, caiu no gosto dos acadêmicos, ela está bem no filme, ela não está nem soberba, mas também não está abaixo da média, está um desempenho legal. Então, foi o momento dela. Também provavelmente vai ser o único. E o livro de Eli, com Denzel Washington? O livro de Eli mistura muitos gêneros. É um filme dirigido pelos irmãos Hughes, os mesmos que dirigiram a adaptação do Quadrinhos do Inferno. É um filme que atira para tudo quanto é lado. Tem um pouco de faroeste, filme de ficção científica pós-apocalipse, questões religiosas envolvidas. Né? Tem, porque o mundo passou por um hecatombe, está se reorganizando, mas claro, tem aquele grupo liderado pelo vilão da história, que é o Gary Oldman, que quer dominar tudo. E a figura do Eli, vivido pelo Denzel Washington, ele encontra um livro de teor religioso e que, de uma certa forma, poderia trazer à luz novamente, dar uma direção para aquele mundo que está completamente perdido. Só que, ao misturar muitos gêneros com personagens que não são nada carismáticos, ele não cria uma certa empatia que é necessário nesse tipo de história. Então ele fica no meio do caminho, ele apresenta muitas possibilidades, mas não consegue dar conta, como se ele tentasse abarcar o mundo sozinho e isso não é possível. Então a história promete já no começo, você cria uma grande expectativa, mas ele termina frustrando porque ele não consegue dar conta de tudo aquilo que ele promete. E ao misturar muitos gêneros, ele termina se perdendo e fazendo uma grande salada que não diz direito para onde vai. Apesar de ter dois grandes atores no elenco, o Denzel Washington e o Gary Oldman, mas você sai com aquela sensação de déjà vu, você acha que já viu pedaços daquele filme em algum lugar e se pudesse cobrar o ingresso de volta, talvez você pedisse porque você não sai inteiramente satisfeito. Então, Marden, a melhor pedida, Um Sonho Possível? Um Sonho Possível. A gente se encontra de novo, então, na semana que vem. Até lá. E o Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura@ufpr.br e até o próximo programa.